Hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de influência e empreendedorismo. Eu sou a Manu Carvalho e hoje temos o prazer de receber uma convidada que é referência no mundo do jornalismo. Ela foi diretora da Vogue Brasil por mais de 10 anos e atualmente está à frente do projeto Nordeste-se, que valoriza e dá visibilidade a talentos nordestinos. Seja muito bem-vinda, Daniela Falcão. Que honra ter você aqui com a gente hoje para contar um projeto tão incrível. Eu estou muito feliz, Manu. Obrigada por me receber. Acho genial essa ideia, né, de você linkar empreendedorismo e influência, porque hoje em dia uma coisa não existe, talvez tenha outra, né? O empreendedorismo, ele acontece, né, nas redes sociais e no digital. Então, e como meu objetivo com o Nordeste é justamente falar e tornar mais conhecidos os talentos que a gente tem, um espaço como esse é sempre muito, muito importante. Obrigada. E acho que a Daniela também tem muitas histórias aqui para contar pra gente, mas antes de começar o nosso bate-papo, não deixe de nos seguir no Instagram, que é deumatch.podcast. E Dani, quais são suas redes sociais? É o @nordeste_, e @Daniela Falcão 1. Bom, Dani, antes de começar o Deu Match, a gente sempre começa com um bate-bola para conhecer melhor quem é Daniela Falcão. E eu sei que tinha aquele mistério, né, da Daniela Falcão, da Vogue, agora Nordeste. Então, qual é seu signo? Escorpião, acho que fala muito sobre mim, mas... É misterioso, né? Você é misteriosa? Eu acho que o escorpiano, ele é profundo. Então, às vezes, as pessoas têm uma versão superficial de quem você é, né? Então, acho que o mistério vem disso. O fato de você ser profundo, você não deixa todas as emoções virem latentes. Então, tem um lado misterioso, sim, porque a gente é muito, né? Vai lá nas profundezas. Eu amo, meu marido é escorpiano, então eu me dou muito bem. Qual é seu lugar favorito no mundo? Qualquer lugar que tenha praia. Então, assim, um dos motivos, né, que depois de 30 anos morando entre São Paulo, Nova York, um pouco do Rio também, mas, assim, a energia do sal, e não é nenhuma coisa de água, que outro dia a pessoa fala assim, mas você moraria num lugar com rio? Eu falei, não, amo rios, mas, assim, eu gosto da energia do sal. Então, meu lugar favorito é um lugar que tenha praia, né, e se eu tiver que dizer dos lugares que tem a praia, assim, o lugar que eu mais gosto, talvez, eu gosto muito do litoral cearense, porque é bom, faz tempo bom o ano inteiro. Onde, por exemplo? E tem um lugar que chama Icaraizinho da Montada, que eu acho que, assim, ainda é um segredo. O Ceará foi muito explorado pelo kite, né? Então as pessoas conhecem muito Preá e tal, mas eu acho o Icaraizinho sensacional, água quente, temperatura boa o ano inteiro, assim, aquela, né? E tem as dunas, é muito interessante. Quem te inspira? Tantas pessoas me inspiram, assim, eu acho que a gente tem visto hoje em dia, né? Mulheres que vão à luta, acho que mulheres empreendedoras me inspiram muito. Mas se eu tiver que citar duas, porque a gente sempre tem que citar, eu acho sensacional o que a Yasmin Stéria, que foi diretora de moda da Vogue e hoje é do Free Free, que é uma plataforma de empoderamento feminino, mas não no sentido de você construir coisas ou de negócios, mas no sentido da mulher se libertar, de poder falar das suas dores e das suas angústias. Eu acho que a Yasmin tomou isso como uma missão de vida. Eu adoro quem encara, né, um projeto como uma missão. E ela é essa mulher, né, que quer dizer que tem falhas, parece simples, mas eu que fui CEO, assim, numa época que eu acho que a mulher não podia, né, ela estava numa luta, assim, para se autoafirmar. Então eu gosto muito do Free Free, que o nome já diz, é o nome de você, né, se libertar. Então eu acho que o trabalho que a Yasmin faz é sensacional. E ela também, assim, ela era diretora de moda, ela largou um cargo super importante para montar uma ONG. Então, quando eu falava assim, ai meu Deus, será que eu estou fazendo uma loucura? Eu sempre penso na Yasmin. Hoje em dia, assim, ela está em Harvard, ela tem patrocínio, né, da PepsiCo, da Ambev. Então, ela mostrou que
você mergulhar assim, numa coisa que você acredita pode, inclusive, né? Ela não foi para empreender só, ela foi por um propósito, mas ela termina sendo uma excelente empreendedora hoje. O Free Free não é só Harvard, está em Cambridge, enfim, ela faz muita coisa. E dentro assim, do meu mundinho hoje, eu admiro muito a Celina Issa, que é a diretora criativa da Catarina Mina, que é uma marca cearense assim, que tem tudo que você puder imaginar de ser correta, trabalho justo, trabalha com artesã, ela transforma a realidade que ela vive. Bolsas, né? Sim, ela é famosa pelas bolsas, né, a Catarina Mina, mas assim, essas bolsas transformam a vida de mulher. Ela foi a primeira marca, ainda quando eu estava na Vogue a gente falou dela, porque foi a primeira marca que mostrou seus custos abertamente, a primeira marca de moda a defender a bandeira da transparência. Então, assim, eu acho a Celina uma pessoa que faz um produto extremamente desejável, bem feito, bem cuidado e que tem um propósito grande por trás, que é o que eu queria que o Nordeste se fosse. Então, assim, essas duas mulheres, no meu momento de transição e de carreira, elas foram muito importantes e elas me inspiram muito. Uma frase que reflete a sua filosofia de vida, Dani. Olha, acho que tem duas. Uma que foi a nova, de quando eu me vi. A primeira, eu não sei se é do Churchill ou de quem que é, mas é assim, se não tem uma solução, não é um problema. Então, assim, todo problema tem uma solução. Gosto muito. Né? As pessoas às vezes me ligam e falam, tá bom, mas o que a gente vai fazer? Então, ali você tem um problema. Se não tem uma solução, não é um problema. É uma reclamação, é um muxoxo, é uma insatisfação. Mas, assim, se tem, né, o problema, ele exige uma solução. E isso vai desde a matemática. O problema, né, qual a solução do problema? O problema tem que ter uma solução. Então, eu acho que é do Churchill. Mas, assim, essa frase eu gosto muito. E tem uma outra que é meio ditado popular, mas é uma frase baiana que me fez me reconectar, assim, respeite sua preguiça. Eu gosto muito dessa frase, porque assim, a gente vive numa era... Né? A gente vive numa era da superprodutividade, né, que você tem que... E eu sou uma pessoa muito ativa, que sempre... Só que assim, tem dias que a gente tá com preguiça, tem dias que a gente merece ter preguiça e tem dias que você não vai render. Então, assim, respeite o seu... É meio respeitar os seus limites, mas é que eu acho quando que esse respeite... Cansado, exato, né? Quem gosta de astrologia, tem momentos ao longo da semana que chama lua vazia. Pode ser um momento de 1 hora, pode ser de 6 horas. É quando a lua no zodíaco, ela tá migrando de um signo para o outro. A lua tá saindo de Vênus, tá indo... E aí, nesse momento, quando ela tá migrando de um planeta para o outro, é um momento, em geral, de preguiça, porque você não consegue executar nada. Quem é muito da astrologia... Eu amo. É assim, não, né, se você for ver, o Quiroga sempre fala, lua vazia da semana. Nessa hora, é assim... Esqueça. Finge que é um igual domingo. Mercúrio retrógrado. Exato. Você não dá um é pra você produzir. E tal, né? Vai fazer as coisas. Então, assim, eu fui aprendendo, né? Ainda que eu acho que... Né, eu vivo falando, tô rodando vários pratinhos... Eu valorizo a produtividade, mas eu acho que também respeitar a preguiça é muito importante. Uma que eu amo aqui é quando você se olha no espelho, o que você vê? Ai, isso é difícil. Um monte de gente se pega nessa. Assim... Tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu era pequena, que eu ainda faço isso. Às vezes, quando eu tô mirando no espelho, no elevador, eu fico pensando assim, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Eu acho que o espelho tem uma coisa meio mágica. Por isso. Você, às vezes, dá quase uma claustrofobia, porque é você com você mesmo. Quem é essa pessoa, né? Porque eu tô aqui com você, por mais que a gente esteja à vontade, eu tô performando. Mas quando você tá na frente do espelho, é aquele momento... E aí, assim, eu sinto isso quando às vezes eu olho no espelho. Eu sou muito tímida e as pessoas não enxergam tanto isso. Porque como eu fui diretora da Vogue, eu tive que desenvolver habilidades ali. Então, assim, quando eu me olho no espelho de vez em quando... agora, fui ao toalete antes de vir pra cá. Eu falo, ai meu Deus, vai dar tudo certo. Eu ainda me vejo uma pessoa muito tímida. Não insegura, mas tímida. Né? Será que isso aqui tá bem? Isso aqui não tá bem? Então, eu vejo a menina tímida ali que se olhava. Eu fui muito tímida na infância, eu tive que fazer teatro e tal. Então, quando eu me olho no espelho, é quando eu lembro que eu sou uma pessoa tímida. Olha só. Dani, você começou a sua carreira no jornalismo.
E aí estava em veículos nordestinos, abordando temas como comportamento, cultura, política. E aí, como é que essas experiências moldaram sua visão no mercado de jornalismo? Eu me formei na UNB, né? Que é uma... Na época, era... Colegas de profissão, inclusive. Sim, exatamente. Eu me formei de jornalismo na UNB e todo mundo na UNB queria fazer política. É a Universidade de Brasília, a capital e tal. E eu sempre estive muito claro na minha cabeça que eu não queria fazer política. A grande maioria das pessoas, né, acho que no jornalismo, elas olham para a política como o status do jornalismo, Sim, né? olha, eu me formei nos anos 90. Nessa época nem existia faculdade de moda. Então, não é nem as pessoas perguntam, eu falei, não, nem havia possibilidade de um jornalista fazer moda. Mas eu não queria viver de congresso, o ambiente do congresso. Eu estudava em Brasília, então tinha que não era uma coisa que eu amasse. Mas eu sempre gostei de contar a história. Sim. E quaisquer que fossem essas histórias. E eu trabalhei realmente um pouquinho num jornal de Salvador, aí fui ser trainee da Folha de São Paulo aqui. Sim. E fui parar na editora de Cotidiano, que é uma história... assim, eu virei uma especialista, eu fico brincando em desastres. Enchente, desabamento... Até chacina eu cobri muito, acidente de trem. E aí eu fico perguntando por que eu ia para esses lugares, né? Por que eu fui para esse caminho? Eu fui muito porque eu era super ambiciosa e fatalmente um desastre de trem vai parar na primeira página. Né, um desabamento vai parar na primeira página. E eu queria estar ali nesse... O outro jeito que você não tinha... Se você não estava em Brasília, o outro jeito de aparecer era trabalhar muito e estar onde a notícia acontece. E a notícia acontece também muito em desastres, né? Então eu virei meio uma setorista, que é como a gente chama no jornal. Então você já ali atrás já pensava, como que eu saio na primeira página? Já. Desastre. Então assim, né? É um jeito... Mas também era uma ambição, mas era também uma vontade de contar a história. Porque atrás de toda tragédia tem uma história. Com certeza. Né, o desabamento, é a história da mãe, de onde essas pessoas vieram. Né, a gente estando em São Paulo, porque eu estava em São Paulo, as desgraças, elas normalmente acontecem em regiões mais pobres. E regiões mais pobres têm um contingente de nordestinos muito grande. E eu terminava também, eu acho que a Folha me mandava muito para esses lugares, porque eu conseguia extrair boas histórias. Porque, né, você... Na hora que você está desesperada, você fala mais fácil com uma pessoa que você se identifica, que é um seu. Então, eu tinha uma parceira que, assim, quando tinha enchente, ela ficava na redação apurando, vendo o que o governo ia fazer, e eu ia para a rua. Mas eu sempre gostei, eu entendi que tinha essa conexão com pessoas. Então, acho que, né, a minha carreira no Hard News... Depois eu terminei indo para Brasília, trabalhei com política, porque não tem jeito, você quer chegar, né, bate no topo, assim. Eu fui correspondente em Nova York, depois eu fui para Brasília. Mas onde eu me descobri no jornalismo, eu acho que é contando essas histórias todas, assim. Eu tenho, não é que eu tenho saudade de descobrir tragédia, porque às vezes você chega em casa... triste, né? Porque você ouve, são histórias tristes. Mas, ao mesmo tempo, eu achava desafiador. Era quase assim, eu tenho obrigação de manter a memória dessas pessoas. Sim. Porque a tragédia já aconteceu. Mas se a história delas não for contada, elas desaparecem. Então... Podia ser a mãe que perdeu uma filha, ou o contrário, a mãe que achou a filha nos escombros. Eu acho que eram histórias que mereciam ser contadas. Então, eu fazia isso com muita seriedade, assim. E como é que disso você chegou no mundo da moda, né? Com muitos detalhes. Né, para dar um fast forward, assim, acho que tem 2 momentos assim na minha carreira que foram muito importantes. A Folha de São Paulo tinha um programa de correspondente bolsista que você podia aplicar, fazer um teste para ser correspondente em Nova York, Paris, Buenos Aires e acho que Londres. Você podia fazer esse teste e eu queria, porque eu queria sair também daquele universo. Eu apliquei para Paris, terminei sendo para Nova York. E o Zeca Camargo, ele era editor da Ilustrada. E eu lembro que eu ia ter que cobrir cinema.
Então, antes da moda veio o cinema. E eu falava, Zeca, mas assim, eu não sou uma crítica de cinema, eu cubro o buraco de rua, tragédia, Congresso Nacional. Ele falou, olha, é muito simples. Você tem que estudar, vai ter um filme, você vai receber toda a sinopse, você vai ler, e você tem que ser curiosa, você tem que fazer as perguntas certas, assim. O Zeca me falou isso lá atrás, e aí eu entrevistei Brad Pitt, Robert De Niro, tantos diretores, Scorsese, Spike Lee, assim, pessoas que eu admirava muito. E todo dia eu falava, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas eu falava, vou lembrar do conselho do Zeca, né? E o conselho do Zeca era esse, era leia tudo, então assim, se informe, pesquise. Nessa época não tinha Google, então você tinha que ler realmente as apostilas que os estúdios mandavam. E quando chega lá, pergunte, não seja preguiçosa e tal. E aí quando, né, eu sempre quis contar histórias, não necessariamente de tragédia. Eu cresci no Rio de Janeiro, tinha a revista de domingo, que era uma publicação do Jornal do Brasil, que não existe mais, e que era super... Eles tinham, assim, as modinhas do Rio, o restaurante da vez. Eu sempre gostei muito disso também. Então, eu queria cobrir lifestyle. Na época não tinha esse nome, mas... Foi um pouco daí. Eu fui... Quando eu cansei, né? Eu voltei de Nova York, fui para Brasília. Fiquei 4 anos cobrindo política em Brasília. Quando eu cansei, eu sabia que eu queria cobrir uma parte mais light da vida. Não hard news, né? Mas o soft news. Aí eu fui cobrir bem-estar. Do bem-estar eu fui para a Trip, para a TPM. Da Trip, da TPM eu fui... Não, fui primeiro para o Jornal do Brasil, depois... E aí, na Trip e na TPM eu comecei a trabalhar com moda, porque tinha moda nas 2 revistas. Um editorial, pelo menos, comecei a conhecer os fotógrafos, né, saber o beabá. E aí, quando a Patrícia Carta, que na época estava na Vogue, me chamou, eu demorei 3 almoços com a Patrícia para entender que ela queria me fazer uma... Porque eu estava tão surreal eu ir pra Vogue. Nessa época eu colecionava, por causa da TPM, eu colecionava a Vogue americana e a Vogue inglesa. Não lia tanto a Vogue brasileira, porque era uma revista mais de arte até do que de moda na época. Sim. Tinha os editoriais, mas era uma revista... Enquanto as revistas americanas e inglesas eram mais serviço. Então eu lia, mas assim, e ela me chamou, aí o link com o Zeca Camargo. Porque eu falava, Patrícia, mas eu não tenho uma formação em moda. E aí ela falou uma coisa, ela falou assim, todo mundo tem algum conhecimento de moda. Porque você tá vestido assim hoje por quê? Você tá vestido assim por alguma decisão de moda. Então, assim, mais do que cinema... Se eu não gosto de filme, eu posso não ir ao cinema. Você fica... Se você não gosta de literatura, você pode não ler. Se você não gosta de música, você vai ouvir no táxi, mas você também não precisa... Agora, como a pessoa não gosta de moda, todos os dias de manhã, quando a gente acorda... Você tem uma escolha, Você faz uma né? decisão de moda, né? Nem que seja usar preto. Então, por conta disso, assim, conversando com a Patrícia, e ela queria que levasse o jornalismo para dentro da Vogue, né? Ter mais serviço, falar... Aí eu falei, isso eu sei fazer. Então, foi a ideia do Zeca, assim, vou ter que aprender muito, eu não conhecia o nome, né? Sabia os grandes nomes, assim, eu fico brincando que uma vez eu estava editando um texto no meu primeiro mês na Vogue, e eu achava... Era assim, Rei Kawakubo e Junya Watanabe, que são 2 grandes nomes do japonismo, da moda japonesa. Eu achava, né, a Rei Kawakubo, que hoje está na Comme des Garçons, a Comme des Garçons está vivendo um novo boom também com os adolescentes e tal, o coraçãozinho. Eu achava que era o Rei Kawakubo e a Junya Watanabe, né, o rei. E aí, de novo, nessa época, graças a Deus, já tinha Google. Aí eu falei assim, deixa eu ver direitinho se realmente... E não, é a Rei e o Júnior. Então, mas eu sabia um pouco da história. Eu sabia o que era o japonismo, mas eu não sabia o detalhe, né? Se a Rei Kawakubo era uma mulher ou um homem. Então, e eu tive grandes professores, assim. A Costanza Pascolato tinha uma paciência de me explicar tecido, porque ela é uma apaixonada por tecidos. Então, assim, a gente ia no backstage, ela me explicava cada tecido e tal. E, de novo, ser curiosa, como o Zeca ensinou. E o Giovanni Frasson, assim, também tinha uma paciência de me explicar todas as coisas. Então, eles me ajudaram muito, assim, nos primeiros anos, a eu recuperar um conhecimento mais técnico que eu não tinha. E assim, com tantos anos de mercado de moda, qual é a sua opinião sobre o papel da mídia na construção dessas narrativas de tendência nesse segmento? Hoje ou naquela época? Naquela época. Naquela época a mídia, né, as revistas de moda, porque jornal tinha a Folha de São Paulo com a Érica e tal, Palomino, mas eram mais as revistas mesmo, elas eram
quem trazia notícia para o Brasil. Até porque hoje, com a disseminação da internet, está na mão de todo mundo. Por isso que eu te perguntei como é que se era hoje ou se era antigamente. Porque Exato. Quando eu entrei, a gente já tinha Google e tal, mas, por exemplo, as salas de desfile, elas não tinham Wi-Fi. Você entrava, né, quando tinha São Paulo Fashion Week, o fotógrafo ficava lá, mas ele tinha que voltar para um lugar que tivesse uma conexão que era lenta para conseguir descarregar as imagens e tal. Então, assim, a pessoa que amava a moda, ela dependia de um veículo, porque o influencer, ele não tinha um lounge no São Paulo Fashion Week. Quem tinha um lounge eram as revistas. Então, isso vale lá para fora também. As pessoas ficavam sabendo o que estava acontecendo através das revistas. Hoje, elas sabem em tempo real porque as próprias marcas viraram veículos, né? Elas transmitem seus desfiles ao vivo. E aí o consumidor, ele já vai interagindo, gostei disso, não gostei disso. E você tem uma série, né, de pessoas que comentam sobre aquilo ali ao mesmo tempo. Então, eu acho que na questão da opinião sobre a tendência, é tudo muito rápido e os veículos perderam essa supremacia. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, quando me perguntam qual é a relevância de um veículo tradicional, né? Tradicional no sentido que lá fora eles chamam de legacy media, mas é um veículo mesmo, né? Que tem uma revista, não é um veículo alternativo, que às vezes, né, é um fanzine. Duas coisas, eu acho, assim, a credibilidade. Porque isso é uma coisa, né, importante. As revistas, elas têm ali, sobretudo se você está num grupo grande, elas têm uma obrigação. E a outra coisa, então, assim, acho que assim, tem uma coisa de credibilidade, que você é uma notícia, né, verdadeira que está ali. E a outra coisa é você ter uma memória e você saber contextualizar. Então, assim, todo mundo pode dizer que odiou aquela bota da Gucci. Vai ter várias opiniões, mas a revista tem a obrigação de mostrar em 1960, porque ela tem um arquivo, então, assim, ela tem que fazer a boa revista, né? Ou o bom editor. Ele tem que fazer esse papel de contextualizar. A informação todo mundo tem ao mesmo tempo, Sim. A opinião todo mundo tem, mas a revista, ela tem um papel e um dever de contextualizar isso, porque ela tem anos de estrada. Então, ela pode dar uma explicação melhor do que, às vezes, um crítico mais jovem, muito rápido. Ele vai ser mordaz na crítica dele e vai falar do aqui e agora, mas falta essa noção, né, de estrada e de passada que eu acho que os veículos tradicionais têm a obrigação de dar. E hoje em dia você consegue... Como que você vê nos próximos anos, né, as revistas? Porque cada vez mais a gente vê as revistas como talvez uma experiência moldada com o papel ali da mídia. Você consegue ver isso ainda atual? Como que você vê? Eu acho que tem uma corrente que fala o seguinte, e eu acredito muito nessa corrente. Que nem a gente dizia, né, que quando teve que o cinema ia acabar, porque você começou a ter o streaming, e na verdade ele vai se adaptando. Hoje em dia você vai no cinema, parece que você tá num spa, né? A cadeira, porque realmente para ficar durinho, então as pessoas vão também em busca de uma experiência. Eu acho que o papel, né, falando da revista mais do que só da mídia, o papel da revista, eu acho que as imagens têm que ser mais bem cuidadas. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Então, assim, é um cuidado e você quer eternizar, né? Quando você vê uma imagem muito linda, você fala assim, eu quero ter... É o coffee table book, o efeito, né? Tá. Eu acho que a Elle tá fazendo isso muito bem. Ela tem revistas, assim, que você quer guardar. Outro dia eu recebi o primeiro número da Elle Beleza. Eu não consigo jogar aquilo ali fora, porque é uma coisa, né, tão linda, que emociona. Você fala assim, como eu posso jogar isso no lixo? Em contrapartida, se é uma revista que só tem informação, seja ela na internet, você vai jogar ela fora. Então, eu acho que um jeito das revistas se perpetuarem e continuarem, elas terem um cuidado e serem inovadoras, surpreendentes na foto. Você fala, uau, né? Eu quero guardar
aquilo ali. Eu acho que esse, assim, é um caminho, né, bastante seguro de você mostrar o que é belo, a gente não joga fora. Então, eu acho que surpreender o leitor mais do que nunca, né, pela imagem. E aí, assim, não é que a revista não tem um papel de informar, mas ela vai informar digitalmente. Sim. Mas no papel, ela tem que fazer você falar assim, uau. Você falou de inovação, né? Eu acho que muitas pessoas, elas se inspiram e olham como para você, especialmente na moda e no jornalismo, em como se inovar no jornalismo nos dias de hoje, especialmente em moda. Quem quer seguir essa área? Acho que é uma boa pergunta, não? Acho que a gente tem exemplos, assim, né? Eu acho que a questão da inovação, tirando a tecnologia ou as novas profissões, é um desafio. Porque a impressão que você tem é que tudo já foi feito. A mesma coisa eu posso falar, como é que um chefe de cozinha inova hoje, né? Tanta gente já fez, veio a Nouvelle Cuisine, veio... Então, eu acho que na comunicação de moda, você vive... Inclusive, hoje a gente entrevistou o Claude. Então, que é uma pessoa, né? Ele terminou virando um grande comunicador. Ele era um chefe que eu acho que o jeito que ele se perpetuou foi virando um comunicador e, de certa maneira, difundindo, né? Popularizando, democratizando a alta cozinha. E aí, fazendo um paralelo, eu acho que, pelo menos o que eu vejo, assim, de grandes comunicadores de moda hoje, que têm se destacado, são pessoas que conseguem trazer a alta moda para um público sedento e que gosta de saber aquela informação. Então, assim, ou é um comunicador que usa do deboche, mas que está falando com a nova geração. Aí tem o Gabs, tem tanta gente, né, que usa de todos esses... Você viu o hype do Demure? Que foi uma influência que inventou. O Demure, gente, é nada mais do que o luxo simples, o minimalismo. Mas aí, assim, você tem essa sacada na hora de se comunicar. Então, eu acho que quem tem o timing, né, de entender... esse vai ser o assunto da vez. E continua tendo. A menina, da noite pro dia, virou uma comunicadora que todo mundo tá seguindo e tal. E todo mundo tá falando o que é Demure, o FFW, o Vogue, todo mundo explicando o que é. Então, ainda é possível você deixar uma marca, mas é tendo uma sacada. Então, eu acredito muito em sacadas, né, por um lado. E eu acho que tem também, né, uma nova geração. Antigamente, para você estar numa revista de moda, ou você ser um influencer de moda, você era uma pessoa que tinha que comprar aquelas roupas, ter acesso. Então, era uma coisa da elite. E eu vejo hoje, né, críticos de moda e escritores, que são pessoas que vêm, né, de uma criação não necessariamente privilegiada, mas que eles traduzem a moda para um público que quer saber também, que tem direito, e que trazem discussões que, às vezes, né, como era um comportamento mais elitista, as pessoas não percebiam. Então, acho que assim, são sacadas pops e são pessoas que têm esse papel de democratizar, de diversificar e de explicar os fenômenos. Então, acho que é difícil. Hoje em dia, porque todo mundo quer brigar, todo mundo quer seu espaço. Mas acho que isso vale para tudo, não só para moda. A internet, né? Ela, antigamente, isso. Como é que eu vou ser uma pessoa de destaque? Eu vou trabalhar na Vogue. Então, isso seria... Hoje em dia, como é que você faz para ser uma pessoa de destaque no mundo da moda? Você pode abrir uma rede social e Pode, mas você tem que ter essas sacadas. Quantas pessoas têm uma rede social e batalham, colocam conteúdo, mas não acontece. Então, assim, eu acho que são essas sacadinhas, que é um talento, mas eu também vejo muitos criadores... É um pouco de sorte também, né? A Demure, coitada. Coitada não, mas sortuda. Mas, assim, ela teve um espírito do tempo. E que pegou, e que aí todo mundo foi atrás daquilo ali. Você acha que o mundo da moda tem essa parte do ego? Tem que ter esse espírito do ego, ou isso é ultrapassado? O comunicar... eu acho que tem, assim, sabe por quê? Eu fico pensando, assim, quando você tem uma marca de moda, que às vezes é seu nome,
Né, e antigamente tinham criadores assim, hoje em dia tem criadores assim. Não tem como isso não bater no seu ego. Então, assim, vou dar um exemplo de uma marca que eu amo, que é a nordestina. Marina Bitu é maravilhosa. Como a Marina Bitu não vai sentir que aquilo ali é ela também? Então, assim, é a sua marca. Como dissociar a marca da pessoa? Né? Então você está mexendo com o ego mesmo, num sentido. Isso vale para o bem e para o mal, para o elogio e para a crítica também. Então, por que tantos estilistas piram? Ou as críticas? Porque a crítica é no seu âmago. Imagina falar, Gil Sander é uma porcaria. Pô, o Gil Sander fica achando que ele é uma porcaria. Não só a marca ou aquele desfile. Então, como é uma coisa muito personalizada, personificada na pessoa, eu acho que tem um ego como... Mas isso vale para muitas coisas da criação, né? O artista também é o nome dele, mas na moda é o seu nome numa vitrine. E é muito louco, né, Dani? Eu tô pensando aqui porque você esteve nos dois lados, o lado da crítica e agora o lado de empoderar as marcas, né? Sim. Eu vejo, assim, o sofrimento. Então as pessoas falam, tem que ter ego, mas... Como você não dá bola para aquilo ali? E eu vejo o sofrimento das marcas, entendeu? Ou do criador. Ou quando você nem vou dizer de você ser criticado. Eu estou dizendo assim, de você não ter sido escolher os jornais e mesmo, né, não só as revistas, FFW, Railentino, todos, mesmo os veículos mais independentes, quando tem semana de moda e tal, eles elegem ali. Sim. Ou eles decidem quem eles colocam para abrir uma matéria. A pessoa que não é citada, ou que aparece lá no fim, eles ficam, coitadinhos, destroçados, né? Tipo, foi meu esforço durante 3, 4 meses. Então, eu acho que como é uma coisa que você personifica, né? A gente tem esse mito do criador. Acho que é diferente se você tem, sei lá, a Riachuelo, que foi tão criticada pelo uniforme, mas ninguém sabe quem foi a pessoa. É a equipe de estilo da Riachuelo. Então, eu acho que você vai dormir um pouco mais sossegado. Mas imagina se é um estilista, que é o nome dele, que tá ali todo mundo falando que porcaria, que porcaria. Então, eu acho que como você tá lidando, né, com indivíduos que a criação tá muito... Eu acho que dói muito, eu tenho pena. Por exemplo, no caso da Riachuelo, né? Ali foi um tiro no pé. Você tentar fazer o uniforme do Brasil, que é para o mundo inteiro, e você não olhar para algo que todo mundo vai ver e não ser tão legal. Acho que o mundo mudou muito e a Riachuelo, nesse ponto, não se deu conta. Porque até teve alguém que postou que, historicamente, os looks do Brasil nunca foram grandes coisas. Mas, historicamente, talvez não tivesse um momento em que todo mundo... Qualquer comunicação que você faz hoje é um statement de moda. Então, você não pode fazer um uniforme qualquer. Você tem que pensar em levar ali o seu melhor. E sim, né? O Brasil tem... A gente está discutindo tanto o que é a moda brasileira. Até a Riachuelo colocou as bordadeiras, mas colocou de um jeito muito simplório, assim. Então, vamos colocar uma arara, vamos colocar um tigre. Será que é essa maneira, né, que a gente quer se ver retratado lá fora? Eu acho que teve muito, né, dessa questão ali também. Mas talvez se fosse há 8 anos atrás, não houvesse essa comoção nacional que a gente viveu. Mas acho que isso né, não tem essa... A marca pode ser que... Você tem que... Tudo que você está pensando, qual é a expectativa das pessoas em relação àquilo ali? Como é que a gente, né, quer aparecer? Então, eu acho que foi... Acho não, a Riachuelo sabe que foi um tiro no pé. Porque eles gastaram dinheiro para aquilo ali. E foi, talvez, né, o pior caso. Agora, não foi a única, né, empresa... Porque, em geral, são grandes empresas. O Ercovitch fez 1 ano, mas muito raramente, normalmente, são grandes empresas. A C&A já fez e tal. Mas, talvez... não tinha o escrutínio que tem hoje, né? Então, hoje é isso. A gente jogou uma coisa, eu vou criticar. Essa coisa da internet de você tá
assim, por aqui, qualquer vacilo as pessoas colocam, isso foi aumentando muito de 8 anos pra cá. Então eu acho que a Riachuelo, ela não foi vítima porque ela tinha obrigação de saber o ponto que a gente está, né? Tinha que ter feito pesquisa de focus group, é isso mesmo que eu vou querer colocar, é isso que as pessoas querem ver. E eu acho que faltou um cuidado, talvez, nesse sentido, entendeu? É a nossa criatividade que tem que estar em primeira mão. Mas é isso, por exemplo, as bordadeiras que é do interior do Rio Grande do Norte, elas ficaram arrasadas, porque hoje em dia, se antigamente elas tivessem feito, ninguém nem ia saber. Mas elas tomaram aquelas críticas... Como para elas, né? Para elas. Então, é isso que eu acho que a internet faz muito com o criador, né? Antigamente, o seu fracasso ia ser uma coisa da cliente e tal. Sei lá, um estilista fez uma coleção que foi meio mais ou menos... Não vendeu, ele vai ver, putz, não fui bem, talvez tenha uma crítica aqui na Folha de São Paulo. Hoje em dia, a internet inteira vai acabar com ele. Que coisa, né? A Riachuelo, roupa de crente, sei lá. Mas é na hora. Então, eu acho que, assim, o mundo não é mais para iniciante, não. Você tem que, na hora que você coloca um produto, uma opinião, você tem que estar preparado para os hates também, né? E aí eu queria contar um pouco do seu projeto e perguntar, por que Nordeste? Olha, eu né, nasci em Salvador e tal, saí de casa com 17 anos para estudar na Universidade de Brasília e eu nunca mais voltei a morar no Nordeste, né? Então veio a pandemia e eu voltei. Fui para Recife, mas ainda trabalhando na Vogue, e não era uma ideia, tipo, vou morar aqui para sempre. Era mais fácil você ficar confinada com o mar perto ou do que você tá numa metrópole, né? Muita gente fez isso, voltou para suas origens, para casa dos pais. Muita gente foi morar no interior. E foi um pouco o que aconteceu comigo, assim. Eu tive a volta para o mar, a volta para o meu sotaque. Eu estava fazendo 50 anos. Tudo isso mexeu emocionalmente comigo de uma maneira muito forte. E aí... Mas, assim, o que eu vou fazer? Porque não dava para continuar dirigindo a Globo Condenaste de Recife ou de Salvador, né? Você tinha que estar presente. Mas, para mim, ficou muito claro, assim, quando começou a ter a perspectiva de... Eu fui com uma malinha de mão, achando... Não é que eu já fui com essa ideia, achando que eu ia passar 15 dias em Recife. E a primeira vez que eu voltei em São Paulo, foi em março. Eu voltei em junho pela primeira vez. E aí, esses 4 meses foram muito, né, transformadores para muita gente. A gente ficou confinado, olhou para dentro. E aí, para mim, não quero passar os meus próximos 50 anos, que eu espero que eu viva 100. Eu já estava fazendo 50, eu falei assim, não quero passar os meus próximos 50 anos fora do Nordeste. Eu já passei, eu quero gerar PIB aqui, eu quero... E acho que, como comunicadora, né, o Nordeste sempre teve uma imagem que é verdadeira, mas muito de fome, pobreza. A gente não entrou dentro da industrialização do país. Então, o Nordeste, né, era um paraíso tropical, mas tinha um coitadismo. E aí, conhecendo criadores de moda, designers, chefes, eu via que eles não se acham nem um pouquinho coitados. Eles tinham uma autoestima e eles faziam coisas tão lindas. Então, o Nordeste, eu acho que ele surgiu porque eu percebi que essas pessoas... Tem um ditado do marketing bem beabá que é assim, quem não conhece, não consome. Isso é o motivo do marketing dizer porque você tem que investir em publicidade, né? Se a pessoa não conhece você... Mas o que eu percebi, que eu postava nas minhas redes sociais, conheci uma marca aqui, uma marca me mandava, a diretora da Vogue agora está morando em Recife, vamos ver, era do Ceará, mas achava que... E aí eu postava na minha rede social. E eu fui vendo que aquilo ali tinha um impacto enorme, né? Acabava a roupa que eu tinha postado, algum comunicador muito importante falava alguma coisa. Então, o Nordeste, ele veio dessa percepção, né? Que eu tive que... Eu poderia ajudar... Qual seria a minha nova profissão depois da Vogue? Eu podia ajudar a conectar esses criadores com o mercado consumidor, com a mídia, com os formadores de opinião. Então, talvez o meu novo papel fosse ser elo entre esses criadores, né, e o mercado consumidor, a mídia, os formadores de opinião, para reescrever uma história do Nordeste. Então, assim, tem fome, tem seca? Tem.
mas a gente também é um povo muito criativo. Os nossos saberes manuais, eles estão no Nordeste. A gente tem uma criatividade, a energia da criatividade é muito pulsante no Nordeste. E eu acho que era isso que eu queria contar. Então, o Nordeste surge desse desejo. Você, quando estava morando no Nordeste, ainda era CEO... Olha, a pandemia começou em fevereiro. A gente entrou em lockdown bem rápido, porque veio um editor que tinha ido cobrir a Semana de Moda de Milão e já voltou com Covid e tal. Então, foi dos primeiros prédios a terem lockdown. Então, a gente entrou em lockdown em fevereiro. Você ainda estava na Vogue? Tava. Eu era CEO da Globo Condé Nast. Eu fiquei até novembro do ano. Em agosto... me chamaram de volta, julho, chamaram a gente de volta para planejar a volta ao escritório. E aí foi aí que eu comecei a discutir com o meu chefe. Então, eu queria ficar 15 dias aqui, 15 dias lá. Será que dava? Porque eu não tinha ainda essa ideia tão formada, né? Do o que eu queria. Eu só sabia que eu não queria mais ir embora do Nordeste. Tá bom. E aí, não dava. E ele tinha toda a razão. Assim, um CEO... Outras profissões você consegue. Um escritor, se eu fosse só uma escritora, eu poderia ficar virtualmente. Mas coordenando equipes, ainda mais um momento extremamente desafiador, que era a volta à normalidade, não dava para você ficar fora, né? E também, assim, eu tava com 15 anos de Vogue, né? Entre 12 anos de Vogue e 3 anos como CEO. Eu nunca tinha ficado tanto tempo numa coisa na minha vida. Eu sempre fui mais irrequieta. O máximo de tempo que eu tinha ficado antes era 8 anos na Folha. Então, assim... 15 anos me pareceu uma eternidade. Não era... antes da pandemia, eu já estava pensando assim, depois de ser CEO, eu não quero ser CEO para sempre. O que eu vou querer fazer? Então, o Nordeste veio... Quase quando o meu chefe falou assim, não, Daniela, é impossível você ficar num esquema híbrido sendo CEO. Quase que eu falei, graças a Deus, Senhor. Porque... talvez eu não tivesse coragem de dizer chega, mas eu soube dizer, não quero voltar. O não quero voltar foi a porta pro chega. Então, foi um ano muito turbulento, assim, de emoções. Mas eu acho que era um ano turbulento para todo mundo, né? E aí a gente terminou conseguindo fazer uma transição. Eu fiquei... eu decidi a minha saída em agosto, ela só foi efetivada em novembro. Então, a gente ficou agosto, setembro, outubro, fazendo um hands-over para Paula Majeste, que assumiu o meu lugar. Então, assim, foi muito tranquilo, assim. Ainda que a gente tivesse um cenário de caos, né, de volta do Covid, assim. E aí, eu entrei num sabático e eu fui conhecer o Nordeste. Porque eu sou baiana, estava morando em Recife. Eu não conhecia... Eu conhecia até o Rio Grande do Norte. Eu não conhecia bem, né? Conhecia assim eu não conhecia bem o Ceará, eu não conhecia o Piauí, eu não conhecia o Maranhão. Então eu usei... Não conhecia Fernando de Noronha, que estava mais lá pra cima. Eu usei vida chata, né? Eu peguei o meu sabático e aí eu fui... Isso ainda sem entender que você ia fazer o Nordeste. Sem entender. E aí foi um momento que você foi se encontrando. Eu tenho um amigo que hoje em dia, o Pedro Torinho, ele é secretário de Cultura da Prefeitura de Salvador. E o Pedro era um publicitário, ele fez um caminho muito parecido com o meu. Ele estava super bem aqui numa agência, cuidava da Anitta e tal, né? Da conta da Anitta. E o Pedro também voltou para Salvador durante a pandemia. E também decidiu que não queria mais a vida que ele tinha. E aí, quando eu comecei a trocar com ele, ele falou assim, você tem 15 anos de Vogue, você tem que fazer o seguinte, se você tiver alguma ideia e quiser discutir comigo, guarde. Eu só vou conversar com você daqui a 6 meses. Porque quando a gente tá muito envolvida, e realmente, assim, eu não vou dizer que o Nordeste não foi a minha primeira ideia, mas ele era outra coisa. Aí eu falava assim, quero contar pro Pedro. Mas ele falava assim, não, eu não vou te ouvir em 6 meses. Se você não ficar 6 meses parada, você não vai ter certeza se é aquilo ali. Você pode tomar uma decisão precipitada e tal. E realmente, assim,
Quando o Nordeste surgiu, né, novembro, eu fui para Fernando de Noronha, fui comemorar, assim, a minha independência, a minha euforia depois de não sei quantos anos, mas eu tava morrendo de medo. Porque, assim, você deixar de ser CLT, eu tô falando que foi tudo tranquilo, sim, mas, né, tava... Primeira vez, por mais que eu tivesse saído com uma negociação de non-compete boa, mas era aquela coisa, primeira vez que eu não tinha um chefe, eu não tinha uma empresa, isso é alguma coisa acontecer. Então, assim, esses 6 meses, eles foram fundamentais. Primeiro, para você deixar a incerteza dominar, e a vida é incerta até hoje, mas também aí eu fui moldando o Nordeste. Eu comecei a escrever muito sobre esses criadores, fui vendo a reação das pessoas. Então, quando veio a hora de colocar o filho para fora, não foram 9 meses, foram 6. Foram 6 exatamente, assim, porque eu saí em novembro e eu inventei o Nordeste, lancei em julho. Então, foram exatamente os 6 meses que o Pedro Torinho mandou eu ficar quieta. Eu fiquei quieta pensando, mas eu não falei para ninguém e tal. E aí, em julho, veio o Nordeste. Dani, infelizmente... Eu falo muito, né? O nosso bate-papo chegou ao fim, mas assim, tem que ter o Dani versão número 2, com mais histórias do Nordeste, porque é muito aprendizado aqui. Chegou ao fim, queria te agradecer por dividir tantas histórias inspiradoras. No próximo, Manu, a gente faz o seguinte, a gente convida alguma dessas empresárias. Acho super legal. E estilistas, porque assim, tem muito case, né? Eu dou elas pra vocês e a gente divide, porque eu acho o seu programa incrível, eu acho que como você é muita generosidade a gente abrir. Você conquistou isso, né? O Deu Match é um match que você criou. Eu quero fazer um match com você com várias criadoras, mulheres nordestinas que merecem muito estar aqui. Vamos fazer uma collab de matches, então. Vamos. E para você que está aqui até agora, já deixe seu like, se inscreva no canal do YouTube e também no Spotify para não perder nada. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo Deu Match. Beijo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.